Olá, pessoal, tudo bem? Na Realcast, um programa da Votes Educação, trazendo a você temas atuais, temas importantes envolvendo a BNCC e o cotidiano escolar. Nosso público, além de você, professor, coordenador e diretor, também são os pais que estão nos acompanhando, porque os temas que estamos abordando aqui também vão ser importantes no contexto familiar, uma vez que a educação se completa com esse auxílio importante no seu trabalho, você pai, você mãe. E para você jovem, para você adulto, você aluno como um todo, aprendente, eu prefiro esse termo que é mais abrangente, também pode ter informações muito importantes para vocês aqui no cotidiano de vocês. Hoje nós vamos trabalhar um tema aí que é bastante recente envolvendo a BNCC e cujo título que a gente vai desmembrar aqui em 3 blocos, chamados cortes, as habilidades, os impactos das habilidades socioemocionais e do projeto de vida na educação. Aí você vai começar a se perguntar, projeto de vida, habilidades socioemocionais, muito bem, você é educador, está antenado com a BNCC, sabe muito bem que esses termos aparecem constantemente na BNCC, seja nas famosas 34 primeiras páginas, que eu sempre cito aqui para você, todos temos que ler, independente se somos professor, coordenador, diretor, você pai, você mãe, importante, a BNCC é o documento normativo mais importante do país em educação, constituído e construído com um diálogo de vários anos, promulgado em 2017. Em 2018, a parte do ensino médio foi acrescentada e já sendo colocado em prática nos últimos anos, de forma aí gradual, digamos assim. Então é importante que vocês também conheçam. Eu digo para vocês, pais e os professores como um todo também, nossa geração é a geração de LDB. Claro que a LDB está dentro da BNCC, mas a coisa é bem mais ampla. E hoje o assunto que a gente vai abordar é justamente o que eu considero a grande novidade desse documento, da Base Nacional Comum Curricular, a inserção das chamadas habilidades socioemocionais e também do projeto de vida. E para conversar com a gente hoje aqui no programa Na Realcast, lembrar que você tem todos os episódios à sua disposição em todas as plataformas digitais, incluindo aí também o YouTube. Nesse primeiro bloco a gente vai abordar o que é projeto de vida, que você deve estar aí, para quem já tem uma noção, mas é bom que vai relembrar alguns conceitos importantes. São assuntos que têm que ser toda hora retomados, porque são novidade ainda para muita gente, tá? E o que diz a BNCC a respeito disso? Então, estou hoje aqui com 2 especialistas no assunto. Recentemente lançaram um livro, vamos falar um pouco dele, que é o Projeto Baobá, que engloba tanto os itinerários, tanto o projeto de vida, como também as habilidades socioemocionais, e vão conversar com a gente hoje nesses 3 blocos sobre esse assunto. Professora, eu vou até me referir como professora, porque todo mundo é professora, sim, né? Mas sim. Vocês podem se apresentar e falar a titulação, a formação de vocês, mas estou com a professora Edina Hildes e a professora Andréa Viana. Começo com você, Edina Hildes, fala um pouco sobre você, sua formação e o que a gente vai comentar aqui hoje sobre o projeto de vida. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou Edina Hildes, sou professora, sim, professora de formação. Sou psicóloga também, de formação, então atuo na educação desde 2006. De lá para cá, eu tive a oportunidade de ter grandes experiências e me apaixonar cada vez mais. Eu sempre falo que resumo esse universo educacional como encantador. Eu digo sempre, quem entra na educação não entra para sair, né? Não. Acabar, se for mesmo encarnar a paixão de educar, não sai. Tudo bem, Andréa? Tudo jóia, eu sou Andréa Viana, e isso que o senhor está falando, professor Alex, faz todo sentido, porque eu sou gestora, eu tenho uma empresa que não tem muito a ver com essa questão da pedagogia, com essa área escolar. Comecei a me envolver, né, porque a minha formação é administração, comecei a me envolver com orientação para gerir melhor minha equipe. Fui entrando nesse universo de orientação profissional, fui entendendo a necessidade dos adolescentes querendo essa orientação e fui me envolvendo. Quando eu me vi, eu estava mergulhada na pedagogia, mergulhada nas escolas e, como você falou, é uma paixão, né? Administração é um curso que digo sempre, todo mundo deveria fazer parte dos currículos, né? Todo mundo deveria ter noções. Até muito está tendo um pouco. Inclusive agora com essa oportunidade, né, dos itinerários com empreendedorismo. Né, já vai começar. Bem, nosso primeiro bloco, então, é sobre, primeiro, definir aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, apesar de que nós sabemos que temos professores, gente da educação envolvida que já tem uma certa noção,
mas pais e mães podem não ter, e também os próprios alunos que vão ter isso no seu currículo, que é a grande novidade, né? Então, no primeiro momento, assim, o que é o projeto de vida? Ótimo. Uma resposta para essa pergunta, pode-se pensar, existe já uma resposta pronta, mas é importante que se saiba que é uma construção também. A gente vai pesquisar o que é projeto de vida, a gente vai encontrar vários conceitos, várias definições, mas vamos entender realmente de onde vem esse projeto de vida, né? Desde as primeiras civilizações, as primeiras construções, já se falava em projeto, não o projeto de vida em si, né? Mas o que é esse projeto? É algo que faz sentido. Eu vou fazer para quê? Por quê? E aí onde vem? Sentido. Por que que precisa fazer sentido? Né? Então, quando a gente vai falar de projeto de vida, a gente está falando de uma construção. É uma construção que vai ser definida, que vai ser determinante? Também não, mas ela vai nortear. Então, o que a gente vai falar de projeto de vida hoje é exatamente essa ponte entre quem eu sou e o que eu quero ser. Quem eu sou e quem eu quero ser. É. Filosófico. É isso mesmo. Inclusive, quando a gente fala de projeto de vida, tem os teóricos, a gente vem falar do Viktor Frankl, que ele começou essa busca por esse sentido, né? E ele que começou, aí veio o William Damon, né, Edi? Que aí ele foi dando esse contexto, contextualizando mais para a nossa vida, tentando encaixar esse projeto de vida dentro de alguns aspectos da nossa vida, porque sempre quando a gente fala de projeto de vida, de escolha de carreira, de escolha de profissão, aí vem aquela pergunta, aquele questionamento. Ah, mas eu vou escolher por amor ou por dinheiro? Como é que eu vou escolher minha profissão? Ou né? porque os pais indicam, né? Mas geralmente Vamos chegar lá disso aí também. e geralmente os pais, eles indicam. Exerce uma grande interfere, influência. sim, E eu como sou mãe, né? Você também não sei, professor, Sou pai, pai também. Quando a gente pensa na profissão para os nossos filhos, a gente quer indicar algo que vai dar como é que a gente fala? Um respaldo, alguma coisa assim? Não, ele tem que ter uma estabilidade. Pronto. Eu penso que meu filho tenha que escolher uma profissão que dê essa estabilidade. Sendo que, já lá, o William Damon, ele fala assim, opa, não, só estabilidade não. Repete o nome dos dois, para a gente ver. É o Viktor Frankl, que ele fala sobre o sentido da vida. E o outro? E o outro é o William Damon. E em que década começou a se trabalhar essas concepções de projeto de vida? Na década de 70. Década de 70. Na década de 70. Para quem já estudou aí na área de linguística, de letras, é para os estruturalistas, né? Olha só. Digamos assim. E da geração, a geração milênio, de 70, não? Ou a geração... tem um outro termozinho lá. Estou falando isso aí porque uma coisa que confunde muito, é bom que vocês já vão pegar o gancho aqui. Quando se escuta projeto de vida, a pessoa pensa, o que é que eu vou ser quando crescer? É isso? Assim, só se pensa no lado profissional. E também a longo prazo. E a longo prazo. Não precisa ser a longo prazo. E assim, pelo que a gente já leu na BNCC, aí é que entra uma grande diferenciação. E aí entra o tema que nós citamos aqui, as habilidades socioemocionais. Para que não pense que o profissional vai ser uma consequência, um resultado do projeto de vida, mas não é para isso que a gente está pensando num projeto, é isso? Não só para isso. Eu acredito que o projeto de vida ele vem para fazer um alinhamento entre quem eu sou, o que eu gosto, quais são as minhas habilidades, quais são os meus talentos, o que eu não gosto de fazer, sabe? E a gente vai fazer toda essa conexão, como eu posso ganhar dinheiro com o meu talento, como eu posso satisfazer ao mesmo tempo a minha família. Então, tem toda essa construção, né? Eu acho que o projeto de vida ele vem para trazer essa clareza para o jovem, né? Então, vamos estudar aqui um pouquinho sobre mim, sobre o outro, sobre a minha família, sobre os meus valores. Deixa eu entender sobre mim. Assim, na verdade, o projeto de vida, quando eu falo projeto de vida, eu estou falando que sentido eu quero dar para a minha vida. Para a minha vida, né? Como é que eu quero viver e como as minhas escolhas, os meus valores, as minhas crenças vão interferir nesse meu projeto. Ótimo. Eu estou aqui para poder conduzir, eu estou pensando aqui o que se faria de pergunta. A primeira eu já fiz, né? Não confundir projeto de vida com questão profissional.
A segunda, que também o pessoal, às vezes, até professores, até no meio da educação também coloca. É colocar psicóloga para a sala de aula, Não. É isso que é habilidade socioemocional? Então vamos aproveitar, vamos esclarecer. Eu, como psicólogo, posso até responder Pronto. isso de forma Fique à bem vontade. segura. Não precisa ser psicólogo para trabalhar em sala de aula com o projeto de vida. O que precisa? O profissional precisa acreditar no projeto de vida. O Para isso precisa profissional conhecer bem. precisa estar engajado e, principalmente, ele precisa acreditar no poder de transformação. Isso. Olha aí, as Né? palavras-chave, meus queridos. Isso. Transformação. Precisa acreditar também na flexibilidade, na construção, porque eu comecei falando que de projeto de vida é uma definição pronta, até existe, mas é muito mais uma construção. Construção. É porque é tudo aquilo que faz sentido para mim. Bem. É. A senhora citou valores também, né? Nos dias de hoje, nunca foram tão importantes, né? A gente pensar em valores e que tipo de valores, e se existe uma lista, não sei quais são, que estão dentro dessa concepção do projeto de vida que traz consigo as habilidades socioemocionais. Como assim? Valores em que sentido? Eu vou citar um exemplo. Eu tive a oportunidade de fazer um atendimento com uma adolescente que as amigas todas estavam se preparando para fazer vestibular em Brasília, né? Aquele vestibular que ainda é seriado. O UNB tem um Isso, seriado, é o PAS. Isso, pronto. E aí as amigas todas estavam fazendo, iam se preparando para fazer, e quando nós conversamos, eu falei assim, e aí, você vai fazer? Aí ela falou assim, tia, eu não sei. Mas por quê? Por causa da minha família. Aí mas sua família não aceita você? Não, eu tenho medo de passar e eu ter que ir para lá e ficar longe da minha família, longe da minha mãe. A gente almoça junto todo domingo. Então, ou seja, qual é um valor importante para ela? Família. E esses valores, os nossos valores, é que vão conduzir as nossas escolhas. Então, você imagina, professor Alex, que você tem esse valor muito importante para você, que é família. Eu gosto de estar com a minha família. Para mim, esse valor é muito importante. E aí você recebe uma proposta de emprego para ir morar longe, ou então ir trabalhar viajando, sabe? Por mais que o salário seja muito bom, esse valor não vai lhe permitir fazer essa escolha de para essa viagem. Então, quando a gente fala de valores, a gente está falando isso. Família é um valor. Amor. Tem pessoas que só trabalham se tiver amor. Eu preciso, não, só faço se eu gostar. Né? Só faço se tiver amor aqui. Tem pessoas que têm como valor o dinheiro. E às vezes tem gente que ainda critica isso, né? Não, tá tudo certo. Se ela acredita que o dinheiro é algo importante na vida dela e ela vive, não, se eu tiver que ir para o Japão e for ganhar mais, eu vou. Para ela tá tudo bem. Aí casa agora uma coisa interessante, a gente falando dos pais interferirem, né? Isso. Muitas vezes os pais pensam na carreira dos filhos na questão da estabilidade financeira. Isso, exatamente. Isso que eu estava buscando. Não na questão dos valores, como você citou, exatamente. de gostar daquilo que faz, de se envolver naquilo que faz. E aí, às vezes, ninguém vai encher a barriga com amor, né, digamos assim. Então, se tem esses conflitos. E é curioso que dentro da família há valores conflitantes. Sim. Nesse momento, por exemplo, pode dar uma questão de conflito. Né? Isso. E aí onde eu acho que é o grande problema do adolescente com relação a essa questão de falar da profissão com os pais, porque ele ainda não entende quais são os seus valores, ele ainda não reconhece para poder ter um diálogo com os pais. Pai, mas olha, eu não... E os pais dessa adolescente queriam que ela fosse para Brasília. E ela dizendo para os pais que não queria ir. Não, mãe, mas eu não quero. E a mãe insistindo. Ou seja, a mãe não estava valorizando, não estava reconhecendo os valores da filha, e a filha sem entender por que não queria ir. Interessante. A gente aqui, para você que está nos acompanhando, na Realcast, hoje falando dos impactos das habilidades socioemocionais e para de vida no contexto da educação. A gente prepara até um roteiro para fazer problema, mas as coisas vão surgindo. E é interessante, porque... Não estava no script esse exemplo, essa mas coisa ele é muito bacana. Porque é um tema que acontece muito, né? Sim. Um dos grandes questionamentos da BNCC, especialmente nessa parte do projeto de vida e dos itinerários lá no ensino médio, é uma discussão comum já há muitos anos, de você colocar
nas costas do adolescente as escolhas que muitas vão determinar a sua vida inteira, né? Então, vestibular, por exemplo, sempre foi questionado nesse sentido, vou ter que decidir com 17 anos a minha carreira. Isso explica, por exemplo, já foi até um tema de discussão aqui, a evasão no nível superior. Exatamente. Hoje, praticamente de 10 pessoas que chegam à universidade, apenas 3 delas vão completar o curso que iniciaram. Olha. E aí, a resposta disso é que, ao criar situações como as habilidades socioemocionais, onde você vai fazer um projeto desde lá do infantil, durante toda essa formação, e aí vem o termo que a gente usou, né? Formação integral do ser humano, né? Pautado em vários valores, situações que vocês vão especificar, para quando ele chegar nesse momento da escolha, ele tenha mais segurança, inclusive psicológica, segurança mesmo de é isso que eu vou querer, porque eu estou preparado para isso daí. E sem problema. Se o que escolheu não deu certo, eu vou voltar para a sala de aula. Isso. Então, assim, eu trabalho em cursinho, e nós temos, assim, no pré-vestibular, inúmeros casos de que foram para um curso, às vezes fizeram um semestre, casos que fizeram 1 ano, 2 anos, não se identificaram, retornam. E aí o pessoal começa a colocar em xeque a tal da vocação, aquelas orientações profissionais. Isso. Mas não é que isso esteja errado, não. É que as pessoas mudam. E aí, muitas vezes as pessoas nem percebem que os choques vêm com os chamados valores, como vocês citaram. Né? E a questão do projeto é essa construção para uma tomada de decisão consciente. Que é difícil. Sim, mas quando a gente vem com esse trabalho desde os anos iniciais, onde já se trabalha, né, já se propõe esse desenvolvimento, né, desenvolver as habilidades emocionais para que esse adolescente, quando chegue lá aos 17 anos, ele já tenha pelo menos um pouco mais de segurança. Ou então se conheça mais, se sinta mais confortável, seguro, para dizer assim, olha, realmente eu quero seguir essa carreira na área de engenharia ou na área da pedagogia, ou seja, qual for a área. Agora, você imagina aquela história que nós estávamos conversando, Edi? Você imagina, professor Alex, se um adolescente tivesse trabalhado a autoconfiança dele lá no ensino infantil, né? Se ele tivesse trabalhado a resiliência lá desde o infantil, como é que esse adolescente ia chegar aqui no projeto de vida para fazer, né, as escolhas? E assim, eu estou falando aqui dos pais, porque esse programa também, eles escutam muito, os pais divulgam, e peço que as escolas incentivem os pais a ouvirem também esses podcasts, porque vai ajudar até no próprio trabalho e relacionamento com a escola. Eu escuto muito, e até mesmo eu como pai, talvez vocês como mães, em algum momento a gente usa muito uma expressão. Essa geração de hoje é uma geração de mimimi. Essa geração de hoje, a nossa geração, é porque nossa geração viveu contextos históricos, sociais, culturais completamente diferentes de hoje. Nós vivenciamos frustrações, de fato. Eu até brinco, nós não tivemos a oportunidade que essas crianças vão ter, essa geração toda, de ter habilidade socioemocional em sala de aula, para entender melhor. E aí eu quero pegar esse gancho. Exatamente. O que são as habilidades socioemocionais e como deve ser trabalhado? Antes de responder, eu vou falar. Agora, por que a gente fala... É muito mimimi. Da geração. Mas é incoerente. Ao passo em que eu tenho um adolescente que é cheio de mimimi, eu tenho uma mãe ou um pai super protetor. Eu coloquei meu filho, né, dentro de uma bolha, protegendo ele de todas as tempestades, e aí como que aquele adolescente, como que aquela criança vai desenvolver habilidades para saber lidar com as situações. E aí vem como trabalhar essas habilidades, quais são essas habilidades. É exatamente eu ter condição de me relacionar comigo mesma e com os outros. Então, quando eu parto dessa premissa, aí eu vou ser resiliente, empático, ser criativo diante de situações, pensar antes de agir e reagir, resolver os conflitos de fato. Então, trabalhar o emocional está dentro desse contexto das habilidades emocionais. E é uma coisa interessante quando a gente fala dessa coisa da inteligência emocional, é que nós não fomos educados para reconhecer as nossas próprias emoções. Não. Pelo contrário, a gente talvez tenha sido educado, na maioria, para suprimi-las. Sim, né? exatamente. E não que seria sinal de fraqueza, demonstrar. A gente não podia chorar. No caso dos homens, ainda tem um outro viés, né? Que é o viés, homem não chora, não pode uma cultura machista. Ainda tem essa outra situação.
Vocês no começo citaram 2 teóricos, década de 70, que começou esse projeto, e que nós temos alguns dados para chegar. Sim. Já falamos um pouquinho do projeto de vida, mas vamos já retomar. Um pouquinho sobre socioemocional, as habilidades, mas agora, para nós entendermos como se construiu isso e a base nacional curricular trouxe, vocês têm os dados aí de onde provavelmente foi a fonte daqueles que colocaram isso na BNCC junto com a equipe pedagógica, sim, né? A Andrea vai já apresentar esses dados, mas assim, pegando um gancho até em relação ao que você falou, em relação a esse novo ensino médio, o porquê? Você falou da evasão já no ensino superior, mas foi exatamente... Já começa no médio, na verdade. Porque assim, é importante que se entenda, nossa, mas por que mudar tudo isso agora? Por que esse novo ensino médio? Por que toda essa mudança? Então, assim, quando a gente vai realmente destrinchar, buscar lá, saber, mas por que está acontecendo isso? Quais foram os resultados que eles tiveram, baseado nas pesquisas, que fizeram com que eles traçassem essas mudanças? Foi exatamente por conta dessa qualidade no ensino. Foi percebido a grande evasão no ensino médio, no ensino superior, foi percebido também a baixa qualidade, né, vou dizer assim, em relação ao próprio ensino nesse segmento, muito conteudista. Então, assim, os adolescentes, eles não estavam realmente, de fato, gostando daquele formato engessado. E aí, para sair desse formato engessado, pensou-se num formato que fosse mais flexível e que, principalmente, desse condições para que o adolescente tivesse mais autoconfiança para dizer assim, olha, eu gosto de empreendedorismo, eu quero empreender, eu quero estudar cinema, eu quero fazer fisioterapia, eu quero fazer o que eu me vejo, me sinto feliz. Mais tradicionais, né? E assim, eu também não vou precisar bater de frente com meu pai para dizer para ele que eu não quero ser o que ele quer que eu seja. Então, dentro dessas habilidades, vem também a comunicação assertiva, que a gente vai estar trabalhando dentro do nosso livro Baobá, né, que é tudo baseado, né, no que diz a BNCC. Então, a gente está realmente comungando com todo esse contexto, porque faz muito sentido. Fazendo um pequeno resumo, habilidades socioemocionais, projeto de vida, expressões como flexibilidade, que é um termo que a base usa bastante para você perceber que toda a discussão que foi feita para chegar até esse documento foram durante anos. E mesmo agora, recentemente está se colocando uma comissão para rediscutir parte do novo ensino médio, o documento não vai ser esquecido, porque ele já está sacramentado, já está sendo praticado. Tudo isso para vocês entenderem que a BNCC trouxe como grande novidade essa percepção que vai além da escolha profissional, mas principalmente do aluno se autoconhecer. Nossa geração não teve essas habilidades socioemocionais e a gente sente muito falta disso. E aí temos como inteligência emocional, temos como autoconfiança, temos como resiliência, saber lidar com situações e fracassos que nós não sabemos. Essa geração que está por vir, e eu sou muito otimista, eu digo sempre aqui, eu sou muito Schopenhauer, na verdade, tá? Mas especialmente nesse tema, eu sou muito otimista que essa geração de crianças cujo projeto de vida está sendo bem trabalhado, já está sendo sacramentado, daqui a 10, 15 anos vai ser uma geração bem melhor do que aquela que nós estamos reclamando hoje e que falamos que é de mimimi, que não aceita derrota, que é criado nas bolhas, né? Então, vai ser muito mais bem preparada emocionalmente, que é o grande desafio que eu creio do século XXI diante de tantas situações, tá? Somos 2 otimistas. Pronto. Acredito que somos 3. Somos 3 otimistas. Né? E a Andrea vai apresentar agora os dados. Os dados. Olha só que interessante, gente. Foi isso aqui que trouxe essa necessidade de fazer essa mudança, né? Vocês imaginam que 70% dos alunos que chegam no 3º ano do ensino médio, eles estão indecisos com relação a que curso eles vão escolher. 70% no 3º ano. Olha só. Eles não sabem nem que área eles vão escolher. E aí vocês imaginam, 56% dos alunos que ingressam numa universidade, eles desistem no 1º ano ou eles vão trocar de curso. Isso de acordo com os dados do INEP, no primeiro ano. No 1º ano, né? O próprio MEC depois divulgou que chega a 70% quando você amplia. Ou seja, não vai terminar o curso. Não vai terminar. Mas veja que o índice já é altíssimo logo no primeiro ano. E aí, outro índice que também me chamou muita atenção. 81,1% das pessoas, elas apontam
descontentamento com o trabalho atual e ser, em média, aos 30 anos, elas mudam de carreira, mudam de profissão. E para uma profissão que é completamente diferente da formação dela. Chama das viradas, né, profissionais. Eu que né? o diga, né? Eu que o diga, eu sou eu tô nesse rol aqui. Percentual, né? Isso. Então, por quê? Porque eu não tive a oportunidade de construir o meu projeto de vida, de entender pelo menos, porque quando o aluno ele constrói o seu projeto de vida, ele sai dali entendendo pelo menos qual é a área. Ele pode não saber qual é o curso certo, que agora não eu sei, porque afinal de contas a gente vai amadurecendo e a gente vai realmente mudando de opinião. Mas pelo menos a área, eu vou entender qual é a área que eu tenho talento, que eu tenho vocação, que eu não vou precisar gastar muita energia para poder iniciar minha carreira profissional, né? E aí, se eu tivesse tido, se nós tivéssemos, não sei, você talvez não tivesse, mas eu falo por mim, porque eu comecei uma carreira e estou em outra completamente diferente, né? E aí é isso, mas se eu tivesse tido essa oportunidade de fazer um projeto de vida, e o Baobá, assim, quando a gente pensou nele, pensou exatamente nessas experiências que nós passamos. Poxa, se eu tivesse tido esse conhecimento aqui, e assim, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente que tem contato com os adolescentes, sabe que eles correm de autoconhecimento, né? E aí aquela frase do Abraham Lincoln, né? Ele diz assim, não tem nada mais, não, nem o ferro e nem o aço é mais duro do que o autoconhecimento. Então, realmente é muito difícil, né? O autoconhecimento, ele é doloroso. Mas aí a gente se pergunta, como é que eu vou atrair esse aluno para o autoconhecimento? Como é que eu vou trazer ele para cá, né? E aí é onde a gente tem que ter aquele estado de opa, adolescente não gosta de autoconhecimento. Quando você fala com o adolescente assim, vamos estudar quem eu sou, ele olha assim, dá logo eu já sei quem eu sou. vira logo, né? Então, a estratégia do projeto Baobá não é focar em quem eu sou, mas em quem eu quero ser. O que eu quero para a minha vida? Que estilo de vida eu vou viver, né? Porque, às vezes, eu entrei numa sala, achei tão interessante, o rapaz falou assim, tia, eu sou um excelente baterista, mas bateria não dá dinheiro, ser baterista não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Aí eu falei para ele, depende, que estilo de vida você quer viver? Porque o seu estilo de vida é que vai ditar a quantidade do esforço que você vai ter. E ao mesmo tempo que pode parecer fácil, é subjetivo, é singular, é único, porque assim, quando você falou do projeto de vida, do que você hoje está numa transição, você está inclusive complementando uma carreira com a outra, eu tive a oportunidade de, há muito tempo atrás, realmente traçar, sem nem sonhar, mas assim, eu não pensei que chegaria tanto. Até hoje me vejo assim, porque eu imaginei, não, eu vou crescer, eu quero ser professora. E quando eu fiz o vestibular para pedagogia, a minha mãe foi a primeira, falou assim, minha filha, eu não quero ser professora. E minha mãe sendo professora. Mãe, mas eu quero ser professora. E assim, eu sempre também fui encantada pela área da psicologia, mas eu quero começar como professora. E fui eu tracei, então assim, o projeto de vida, ele é um norte, é para quando eu estou na faculdade, estou na sala de aula, eu ver sentido em tudo que eu vou fazer. Eu começar a pensar em metas, pensar em estratégias, pensar realmente no real. Né? Então, aquilo ali, esse projeto é que me deu o norte para que hoje eu sou formada em pedagogia, sou formada em psicologia, tenho as especializações, tenho a minha experiência e tenho principalmente a minha energia, a minha coragem, a minha vontade de continuar nesse mesmo você fez caminho. O oposto, você fez primeiro, você praticou o projeto de vida, né? Exatamente. Depois a teoria vem a ser consolidada. Isso. E foi nesse percalço, só aproveitando, você teve inúmeras mudanças e retomadas. Ou seja, não é a coisa que eu vou fazer aqui, tem que ser assim até o final. E aí vem a palavra-chave da BNCC, que se encaixa perfeitamente na temática de hoje. Flexibilidade. Mas para isso, eu tenho que me autoconhecer. Exatamente. E é assim, nesse bate-papo que a gente teve, com a experiência que eu tenho trabalhando nessa área, juntamente com a André, nós somos amigas, e ela também contando essas angústias, foi quando a gente pensou,
que bacana seria a gente ter um projeto que falar, escrever sobre isso. exatamente, um projeto, exatamente, porque a gente estava vendo realmente os nossos adolescentes, ela com filhos adolescentes, eu com minha filha adolescente, realmente numa situação só a gente tem muito a contribuir com tudo, com toda essa nossa experiência, com todo esse nosso conhecimento. E aí foi onde nasceu o Projeto Baobá. As meninas escreveram os livros para o ensino médio, aproveitando essa situação de que a BNCC trouxe das habilidades socioemocionais, projeto de vida. E nossa editora, a Vórtice Editora, tem um trabalho em parceria com elas, em divulgação. Depois vocês vão acabar conhecendo também. E muitos que elas vão falar aqui, está no livro. Então, você que quer adquirir o livro, inclusive, não precisa nem fazer parte da escola parceira, você pode nos procurar. E também os pais que deveriam ler, aconselho você, pais e mães, que leiam sobre, vai auxiliar muito até o seu diálogo com os seus filhos, porque todo mundo sabe como é difícil também para os pais, passam o dia inteiro trabalhando, é uma realidade que nós conhecemos. Às vezes a gente não consegue dedicar o tempo que os filhos precisam, até para melhor trabalhar o que nós citamos aqui no começo, que são os valores. Vocês estavam na Realcast, hoje abordando os impactos das habilidades socioemocionais e do projeto de vida na educação. Esse programa da Vórtice Educação é para você, coordenador, diretor de escola, professor, você que gosta da área de educação. Estamos discutindo esse tema, que é um tema muito importante e atual e que é preciso ter cada vez mais esclarecimentos para você. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Vamos continuar a falar do projeto de vida, habilidades socioemocionais e agora saber como é que isso vai implicar no contexto escolar e também no contexto familiar.